Olá, bem-vindos ao Baralho de Ideias. Este vai ser um novo espaço para abordar temas sobre a contabilidade de curso ou analítica e planeamento e controle de gestão. Espero com isto ajudar a vos esclarecer as vossas dúvidas sobre estas temáticas. Para começar, nada melhor do que abordar as três componentes de produção, que são a base da contabilidade de cursos e que vão ajudar a resolver qualquer exercício desta matéria. Primeiro, a matéria-prima, a componente essencial, a mão de obra direta e, em terceiro lugar, os gastos gerais de fabrico. Hoje vamos nos centrar na matéria-prima e compreender como é que apuramos a matéria-prima consumida e como é que fazemos a sua valorização. Ok, vamos começar então pela primeira componente de produção, a matéria-prima, em que nós vamos representar sempre por MP para facilidade de cálculos e para explicação. E aqui é importante ter em conta então as duas variáveis da matéria-prima, que será a quantidade, qual foi a quantidade consumida, qual foi a quantidade necessária a comprar para fazer face à variação de estoques, etc. E a respectiva valorização, como é que eu vou contabilizar a quantidade que eu comprei ou consumi naquele período. Vamos centrar-nos então agora aqui na quantidade e para isso vamos fazer aqui um pequeno esquema para enquadrar. O que é que vai acontecer? Vamos ter aqui um armazém virtual e vamos assumir que estamos no mês de junho, de 1 a 30 de junho. E, assumindo isto, vai acontecer duas coisas. Do mês anterior, do período passado, portanto 30 de maio, vai transitar existências iniciais de matéria-prima ou inventários iniciais de matéria-prima, se levarmos nos diz o CNC sobre a questão de inventários e não existências, mas é igual, são sinónimos. Durante o período de 1 a 30 de junho ocorreram diversas compras e, portanto, ficamos aqui, se não houvesse produção, ficávamos aqui com um total de quantidades que vêm do período anterior compradas e quantidades que comprámos durante este respectivo período. O que é que pode acontecer durante um determinado período, neste caso o mês de junho? Há uma fábrica a funcionar que vem ao armazém requisitar o quê? Matéria-prima. E ao requisitar matéria-prima, essa matéria vai entrar em produção e ao entrar em produção passa a ser a nossa quantidade consumida, deixa de estar no armazém e passa para o processo de produção. O que é que pode acontecer aqui? A soma das existências iniciais das respectivas compras ser superior à quantidade consumida. Então o que é que vai haver lugar? A 30 de junho temos lugar à existência final ou inventários finais de matéria-prima. Com esta pequena demonstração, este esquema, nós conseguimos desenhar a nossa fórmula para cálculo da quantidade. Quando nós estamos à procura da quantidade consumida, nós assumimos que é tudo o que está dentro do armazém, portanto, existências iniciais de matéria-prima mais as compras. E o que é que eu não consumi? Fácil, aquilo que eu deixei a 30 de junho no armazém. Isso é não consumido. Então eu retiro a existência final de matéria-prima. Dúvida, vocês colocam sempre. Então, mas às vezes nós até sabemos a quantidade consumida, mas não sabemos a quantidade comprada. O que é que eu tenho que fazer? Rodar a fórmula, apenas isso. Ter atenção às regras da matemática, se está negativo de um lado passa a positivo para o outro, se está positivo passa a negativo. Mas não há como enganar. Se eu agora quisesse as quantidades compradas, eu isolo a variável compras e digo assim, o que é que eu comprei? Garantidamente a quantidade consumida mais as existências finais. E o que é que eu não comprei neste período? Tudo o que já vinha do período anterior, portanto, tudo o que vinha a 30 de maio e que já estava colocado no armazém. E, portanto, é retirar as existências iniciais. E com isto, conseguimos resolver qualquer questão sobre a quantidade. Se eu quiser a quantidade da existência final, isolo a existência final e vejo o que é que eu preciso de retirar. Portanto, forma a reter para cálculo da quantidade, terem atenção, quando estamos a falar de quantidade consumida, que é o mais comum, é esta a fórmula, ou quantidade das compras, porque podemos querer saber o total das compras, independentemente de ter seguido ou não para a produção. Fechamos este ponto. Falta então perceber o que é a valorização. Então vamos aqui ver agora mais em concreto a valorização da matéria-prima.
há dois que nós não vamos perder muito tempo para já. Há um deles que não vamos sequer falar, que é o custo específico. Tipicamente está associado a matérias-primas de grande valor. O mais comum é os diamantes, em que não há um trabalho para stock, nem são avaliados à quantidade. Cada próprio diamante tem o seu valor comercial e daí ser considerado logo o custo de compra e todos os custos associados àquela compra para aquele produto. Há depois um custo padrão ou a priori, mas que nós agora não vamos falar, porque isto vamos falar mais à frente quando falarmos de custos orçamentados. E vamos então centrar-nos nos três primeiros critérios, dos três principais critérios que vamos aqui avaliar. O primeiro, o custo médio ponderado. O segundo, o FIFO. E em terceiro lugar, o LIFO. Mas tenham atenção que se estivermos em Portugal, o CNC já não reconhece o LIFO como critério valorimétrico das quantidades. Portanto, vou apresentá-lo porque ainda faz parte de alguns exercícios que me pedem ajuda no blog, mas cuidado que já não é aceito em Portugal. Vamos então passar aqui para a valorização e perceber uma a uma das três principais critérios. Custo médio ponderado. Super básico, é o mais fácil no fim do dia, porque vai permitir, com um único preço, valorizar quer as saídas para armazém, quer as saídas para a produção. Portanto, fica tudo valorizado ao mesmo valor. Qual é a dificuldade dele? É termos que somar todos os valores que existam em armazém antes de conseguir apurar o preço. Então, a fórmula básica é um somatório de todos os valores que estejam dentro do armazém, neste caso o valor da existência inicial da respectiva matéria-prima, mais o somatório de todos os valores das compras dessas matérias-primas. E depois basta dividir pelo quê? Pela quantidade média que está dentro do armazém. Quantidade essa, cá são um somatório entre a quantidade das existências iniciais e a quantidade das compras. E com isto temos o custo médio ponderado concluído e avaliado. Apenas um preço para depois aplicar às quantidades consumidas ou às quantidades de existência final ou inventários finais. Segundo critério, aquele que temos aqui, já como segundo, FIFO. Como o próprio nome indica, o que ele quer despachar em primeiro lugar é as existências que estão há mais tempo dentro do armazém. First in, first out. Então, o que eu faço em primeiro lugar é ver qual é o total das quantidades das existências iniciais de matéria-prima em armazém e valorizá-las ao respectivo preço da compra dessas existências. Contudo, as quantidades das existências iniciais podem ser insuficientes para a quantidade que foi consumida naquele período. Então eu tenho que ver se houver lugar a quantidade consumida superior à quantidade da existência inicial, valorizar o preço da compra da matéria-prima. Certo? E esta é então a fórmula para o FIFO. É um atalho. Terceiro e último critério de valorização da matéria-prima, o LIFO. Nós vamos fazer o quê? Exatamente o oposto do FIFO. Em primeiro lugar, despachar do armazém o que chegou há menos tempo. Portanto, last in, first out. O que é que chegou há menos tempo? As compras que eu fiz nos últimos dias do mês em que estou a analisar. Então, em primeiro lugar, vou despachar a quantidade comprada vezes o preço das compras. Mas, se a quantidade consumida for superior à quantidade comprada, vezes o preço da compra das existências iniciais. Certo? E com isto, passamos em revista todos os critérios de valorização das matérias-primas. Nada melhor do que ver
isto num pequeno exercício, porque ajuda sempre a compreender onde é que isto entra e como é que as variáveis são colocadas nas respectivas fórmulas.